E o Brasil confronta quem? Nada mais, nada menos do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A notícia do julgamento do Bolsonaro virou notícia internacional. E olha, pode ter certeza, nós vamos sofrer muitas sanções por conta de um disparate que está acontecendo nesse país. É um absurdo, mas eu, como cidadão brasileiro, é claro, eu trago aqui na minha fala a indignação. Mas eu quero falar aqui com a câmera central. Meu amigo, você vai participar aqui na mesa com a nossa discussão, eu e Hungria. E daqui você vai saber a verdade, porque essa é a nossa função. Hungria, fala comigo, o que está acontecendo, filhão? Olha só, depende da análise, né? Um lado acha que o Trump tem razão. Por outro lado, eles acham que não. Mas a parcialidade que a gente vê aí, o povo vê, né, torna o julgamento, né, muito, né, parcial no julgamento de condenação do Bolsonaro. Meu irmão, é um esculacho. Eu só sei de uma coisa. Nós temos uma matéria aqui muito importante para ler. Vamos lá? Vamos ler isso aqui para o povo, para as pessoas entenderem, né, o que está passando? Vamos lá. Bom, essa matéria é da Gazeta do Povo. Isso. Tá? Vamos lá, pode ler que aí. É muito conhecida, né? Muito boa, hein? Vamos lá. Brasil confronta Trump. Imprensa internacional destaca julgamento de Bolsonaro. Isso. Aí vamos lá. Olha a cara do cara. É brincadeira mesmo, mas vamos lá. Grandes jornais e agências pelo mundo estão dando destaque ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por acusações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022, que começa no Supremo Tribunal Federal, no STF, né, agora nesta terça-feira. Exatamente. Quer dizer, tá em cima já nessa... Boa, irmão, na cara do gol, vamos lá. A maioria mencionou as decisões do governo presidente americano Donald Trump relacionadas ao caso, como tarifa de 50% na importação de produtos brasileiros, a revogação de visto de ministros do STF e a imposição de sanções econômicas via lei Magnitsky a Alexandre de Moraes, relator do processo. O caso ganhou atenção global depois de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o denunciou como uma caça às bruxas contra seu aliado e retaliou impondo uma tarifa de 50% sobre muitos produtos brasileiros, escreveu a agência britânica Reuters. O jornal francês Le Monde foi na mesma linha. O julgamento criou uma profunda divisão entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou o indiciamento do seu aliado Bolsonaro como uma caça às bruxas e puniu os responsáveis por colocá-lo no banco dos réus, disse o periódico, em referências às medidas de Washington contra Moraes e outros juízes do Supremo Tribunal Federal. O jornal americano The New York Times publicou no domingo 31 uma grande reportagem sobre o julgamento e entrevistou apoiadores de Bolsonaro que se posicionaram em frente à residência do ex-presidente em Brasília. Com os olhos fechados, eles pediram um milagre para salvar Bolsonaro. Para muitos ali, esse milagre são os Estados Unidos, disse Ana Vasconcelos, funcionária pública aposentada de 63 anos. Se Trump realmente nos ajudar, as coisas vão dar certo, disse ela. Muitas pessoas têm muita esperança, reportou o jornal nova-iorquino. Mas eu queria que você atinasse para esse detalhe aqui, ó. O The Washington Post foi numa linha parecida com o da revista inglesa The Economist. Ou seja, que na semana passada, em um artigo de capa, afirmou que o julgamento de Bolsonaro, ele oferecia aos Estados Unidos, né, uma lição de maturidade democrática. Meu irmão, isso aqui é tudo de esquerda. E todo mundo sabe. Ou seja, eles estão dizendo que o Brasil está agindo certo e que isso aqui que sirva de lição para os americanos. Uma vez que Trump, lá no processo, conseguiu ainda ser presidente. Então eles estão sendo contrários às ações que aconteceram nos Estados Unidos e estão batendo palma para o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas é só eles. No mundo inteiro,
há uma repercussão muito grande em torno do que está acontecendo. E pensar que um dia as pessoas falavam, Bolsonaro é um anão diplomático. Anão diplomático é esse presidente que a gente tem. Anão diplomático é esse cara que não consegue entender que ele está levando o país para o buraco. Anão diplomático é esse cara que está conduzindo o país à derrota. Porque, por exemplo, quando ele confronta com o presidente americano, ele coloca o bumbum na janela de tudo quanto é brasileiro. Porque sabe-se que as sanções irão aumentar. Ou seja, será que o cara não pensa que o Brasil é um país dependente de outras nações? Será que ele não consegue entender que nós tradicionalmente somos um país ocidental? Que seguimos aquilo que o Ocidente coloca como cultura? Meu irmão, eu fico vendo um montão de gente elogiando a China. Com todo respeito, meu irmão. Com todo respeito. Um país lotado de gente. Um país que tem muitos, mas muitos e muitos e muitos desempregados. Um país que trabalha com o trabalho escravo. Tá certo? Adquiriram um know-how na educação, adquiriram um grande know-how na cultura, adquiriram um grande know-how na economia, né, no processo de desenvolvimento. Sim, não há que se negar. Mas como? Às custas de quem? Às custas do quê? Se você pegar a história da China, vá lá em Mao Tse-tung. Quantas pessoas não morreram na China? Meu irmão, teve épocas que acabaram com os pardais na China, meu irmão. Aí eu fico vendo um monte de gente elogiando a China. Pô, que liberdade tem? Eu lembro que quando eu era moleque, eu estava próximo de entrar no quartel, servir lá as Forças Armadas. Eu lembro que eu estava vendo no jornal, naquela época, o Jornal Nacional. Porra, um homem, meu irmão, um garoto, um jovem, de frente para um tanque. Porra, ele tentando inibir a passagem do tanque. Procura saber o que aconteceu com esse cara. Passou por cima. Procura saber. O povo não fala sobre isso. E aí vem o presidente e quer fechar com China. Porra, tá de sacanagem, meu irmão. Pô, mas aí, sabe o que acontece? Isso me indigna, Hungria. Eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando, se você estivesse com a sua família num restaurante, num grande restaurante aqui no estado do Rio de Janeiro, e você estivesse almoçando ou jantando e aparecesse umas baratas na parede, o que aconteceria? Porra, obviamente todo mundo não ia querer mais comer ali, né? E se fosse você almoçando num grande restaurante lá em Pequim, Meu lá irmão, na China? Porra, lá é comum, né? As pessoas comem esse tipo de situação e falam assim, são iguarias. E eu concordo, podem ser iguarias, eu não vou negar. Mas eles. São iguarias que ao longo do tempo as pessoas não explicam. Por falta de alimentação, por situações muito adversas, eles se acostumaram e se habituaram a comer de tudo. Inclusive carne de cachorro, você vê escorpião sendo comido, lacraia. Você vê uma série de coisas. Eu tenho um amigo que foi a Xangai e eu falei para ele assim, pô, cara, eu tinha vontade de ver como é que é essa parada. Ele, pô, cara, mas acontece sim. Existe. Eu nunca fui, não tive essa oportunidade. Tenho vontade. Eu sou geógrafo e gosto muito de entender o que é o mundo. Mas, cara, as pessoas precisam entender as razões e os porquês. Agora, o Brasil está entrando numa canoa furada, meu irmão. Está entrando numa canoa furada. O Brasil está... Olha só, é como se estivesse tirando o Brasil de um campo e jogando o Brasil no outro. Meu irmão, a China, ela vem com o imperialismo. Ela vem para dominar. E, olha, você não tem noção de quantas terras brasileiras estão sendo compradas por chineses, cara. O Brasil é um patrimônio mundial na produção de alimentos. E a gente podia estar muito melhor se nós tivéssemos um presidente que entendesse a dinâmica do desenvolvimento mundial, cara. Esse cara, com todo respeito, ele não sabe nada. Porra, você pega a tua casa, você pega a sua casa. Se você ganha X, você tem que ganhar menos, você tem que gastar menos de X, para que você sobre dinheiro, para que você continue administrando bem a sua casa. Só que o nosso presidente, se ele ganha X, ele quer gastar 2X mais Y.
Eu não consigo entender isso. E a gente cada vez numa situação pior. Você pega o Bolsonaro, cara, quando ele viajava, ele ia para as embaixadas. Quantas das vezes Bolsonaro, tentando viajar pelo Brasil, ele ia lá, ficava num quartel de exército, da Marinha, da Aeronáutica. E o Lula? O Lula viaja nos aviões mais caros, ele viaja e se hospeda nos hotéis mais caros. Cara, é um absurdo, como é que o povo não consegue ver isso? E aí eu fico me perguntando, que esquerda é essa? Esquerda caviar? A esquerda que gosta de andar com um iPhone? A esquerda que gosta de andar com uma bolsa da Louis Vuitton? É essa esquerda que a gente tem no Brasil? Eu não concordo com isso, meu irmão. Eu trabalho desde criança. Eu não morri. E eu não tenho essa coisa de ficar, eu tenho problema psicológico, eu sofri por causa disso, por causa daquilo. Meu irmão, eu trabalhei desde criança, eu tenho minha carteira assinada desde novo, eu estudei bastante, eu passei em concursos e graças a Deus, eu hoje enxergo a minha vida da forma que era, eu sou um grande vitorioso, porque graças a Deus, Papai do Céu me abençoou, me deu coragem, determinação para ser e fazer o que eu faço. Vamos continuar lendo, Hungria? Eu só queria fazer mais uma pergunta, posso? Pode, filho. Se você tiver condições de ir à China, você sabe que agora lá tem uma proibição, inclusive, de matar e comer cachorro, né? Mas se você estiver lá e for oferecido um prato de cachorro, você vai respeitar o animal ou você vai comer o animal? Cara, eu vou voltar a dizer para você, né? Se eu estiver na sua casa e você colocar uma comida para eu comer, se eu me condicionei a ir à sua casa, eu vou comer a comida que você colocou. O meu pai me educou dessa forma, a minha mãe me educou dessa forma. Então eu vou ser obrigado a comer para não fazer desfeita. Agora, se você me perguntar se eu vou gostar ou não, eu vou dizer para você que não. É isso aí. Eu realmente não comeria fazer essa desfeita, né, ao anfitrião. Mas tudo bem, vamos continuar a leitura. Meu irmão, vamos lá. Desde a sua fundação, o espectro de autoritarismo paira sobre o Brasil. O país sofreu uma dúzia de tentativas de golpe e passou décadas sob ditaduras. Está se referindo aos movimentos militares que tiveram à frente do governo brasileiro. Mas eu volto a dizer, por incrível que pareça, embora eu criticasse, nós não sofríamos tanta violência nos dias da rua, à noite, vendo as pessoas sendo assaltadas, como a gente vê hoje. A liberdade veio. Mas que liberdade é essa? Onde a gente tem que ficar preso dentro de casa. E aí? É só continuar. Vamos lá, Udinho. Mas ninguém na história brasileira, nem general, nem político, jamais foi julgado em um tribunal por subverter a vontade do povo, até agora, afirmou o Washington Post, que alegou que o Brasil confronta Trump e seu passado autoritário no julgamento. Eles alegam que o Trump é um cara autoritário, o Trump com essas sanções que ele está promovendo no mundo, ele está colocando os Estados Unidos numa situação difícil. Meu irmão, eu não concordo também, porque o Trump ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E enquanto presidente daquele país, ele está fazendo e lutando pelo melhor para o país dele. Queria eu que nós tivéssemos um presidente aqui no Brasil que optasse pelo melhor para o Brasil e não promover questões ideológicas, entendeu? Buscando essa coisa do comunismo, do socialismo. Meu irmão, a gente vive num país democrático, capitalista, onde as pessoas têm que trabalhar para se sustentar. Essa porcaria de Bolsa Família, uma série de auxílios que faz com que o povo não queira trabalhar. Não queira. Então, eu opto por dizer para você, existem auxílios que são importantes? Sim. Existem pessoas que merecem o Bolsa Família? Sim. Mas, do jeito que está sendo colocado, meu irmão, é para deixar todo mundo ali, dependente de um governo. E é isso que eles querem. Para quê? Para, no final, todo mundo votar neles e eles se perpetuarem no poder. É assim que eu enxergo. E aí? Vamos lá, continuar. Já o jornal argentino La Nación destacou a promessa feita no fim de semana pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, de que seu primeiro ato de governo será dar indulto a Bolsonaro, caso seja eleito presidente em 2026. Isso aí é importante, que nós já falamos no nosso programa anterior. Olha, o indulto, né, oferecido ao Bolsonaro tem que ser analisado. Por quê? Porque isso aí existe um jogo.
E tem que ser um jogo combinado. Por quê? O STF alega que esse indulto não vale. Já derrubou, né? Inclusive. Não vale. Pelo Bolsonaro. Por que não vale? Porque sendo um ato antidemocrático, não vai caber. É um indulto a um criminoso, né, onde coloca as instituições brasileiras em xeque. Então, isso aí, meu irmão, tem que ser muito bem avaliado. E aí, vamos lá. Vamos lá. Freitas já defendeu o perdão a Bolsonaro em eventos com empresários, fazendeiros e banqueiros. Aliás, ele acredita que qualquer novo presidente de centro-direita concederia perdão a Bolsonaro por ser um fator de pacificação, afirmou o La Nación. É um jornal argentino, né? Isso. Então, vamos lá. Meu irmão, olha, eu queria falar com você. Essa última fala aqui, essa última parte do texto, é importante que você entenda. E aqui, a gente não vai te contar a historinha. Essa questão do indulto, ela é muito relativa, né? Há algumas pessoas que buscam o apoio do Bolsonaro para ser candidato a presidente em 2026. E levando o apoio do Bolsonaro, possa vencer as eleições desse atual presidente que está aí. Então, eles buscam tentar articular e dizer muitas coisas para agradar os seus ouvidos. Agradar os seus ouvidos. E a verdade é que esse indulto vai ser muito contestado. Vai ter muito ponto de interrogação. Vide a situação do Daniel Silveira. Que teve o indulto concedido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e que foi derrubado pelo STF. Exatamente. Então, é isso. Meu amigo, minha amiga, eu fico muito feliz de estar aqui passando a verdade para você. E aí eu te peço, tá gostando do nosso trabalho? Pô, inscreva-se no nosso canal. Curta o nosso trabalho, dê o seu like, faça o seu comentário. Faça sugestão, peça o que você quer que nós passemos aqui, que nós coloquemos para você, que nós possamos estudar e ler para você ou explicar para você. Tudo que você pedir, nós vamos fazer porque a gente quer levar conhecimento ao povo. E é isso. Hungria, a bola está contigo, filhão. É isso aí, Sá. Eu queria me dirigir à população para poder fazer um questionamento também que você pudesse nos comentários responder. Quem é o culpado de tudo que foi passado aqui, que foi visto, que foi lido, que foi falado? Será que é o presidente Lula? Será que é parte do povo brasileiro? Será que é o STF? Ou será que a culpa é do ex-presidente Bolsonaro? Então, faça seu comentário. Né? Diz pra gente o que você acha daquilo que nós falamos aqui, daquilo que foi lido, daquilo que foi visto aqui na tela. Mais uma vez eu agradeço a produção, agradeço a Deus e dizer que ajude a gente comentando, curtindo, compartilhando, mandando perguntas, sugestões e assinando o nosso canal, haja vista que nós não recebemos nenhum tipo de remuneração, nem R$1, o canal não é monetizado. E quero continuar contando com a sua audiência. Um forte abraço e um beijo no coração, não é isso, Sá? Deus nos abençoe, tamo junto.